O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não cai de repente sobre vós, pois esse dia cairá com uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Vós elevo a minha alma, Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui conosco, celebrando este grande dia em que iniciamos esta caminhada de um aprofundamento do nosso amor, das nossas respostas aos chamados e às convocações de Jesus Cristo. Eu gostaria que um por um viesse até aqui, nós se apresentasse, para que nós também os conhecêssemos pelo nome. Às vezes a gente se torna tão indiferente porque não conhecemos o nome, não conhecemos a pessoa, não sabemos o que faz, de onde vem. Então que os nossos presbíteros sejam também conhecidos para que sejam amados como conhecemos e amamos nosso Senhor. Boa tarde. Padre Alexandre, Paróquia Santa Branca, Pastoral da Sobriedade, Diocese de São José dos Campos. Boa tarde. Padre Valtair Lira, Paróquia São Camilo de Leles, Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui com um grupo de 49 pessoas. Esse aqui é da casa. Sou Padre Anderson, sou padre aqui da Diocese de Lorena. Então, é uma alegria poder acolher vocês. Sou pároco da paróquia de Santo Antônio, na cidade de Piquete, e também coordenador diocesano de pastoral. Diácono Luiz Vanderlei, da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, Diocese de São José dos Campos. E queremos também neste momento agradecer Dom Joaquim Vladimir, nosso irmão bispo, a quem foi confiada esta porção do povo de Deus da Diocese de Lorena. Agradeça a ele o acolhimento e também de nos permitir estar unidos a ele nesta oração eucarística.
Queridos irmãos e irmãs, queridos colaboradores de Jesus Cristo e nossos, nesta grande missão que nos foi confiada, de sermos a visibilidade da misericórdia de Deus. Sermos assim para todos aqueles que estão às margens dos caminhos, ou em situações tão difíceis em suas vidas, que às vezes se tornam até incapazes de perceber o quanto Deus os ama. Nós ouvimos a palavra de Deus. Primeira leitura do profeta Jeremias já nos incentiva a acolhermos aquele que vem para cumprir com esta vontade de Deus agir com amor em nossos meios. Eu farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo. E este é o nome que servirá para designar esta semente que Deus vai semear. O Senhor é a nossa justiça. Ele é que vem e nos traz realmente este sentido de que Deus, na sua infinita bondade, na sua justiça, que vai, não à semelhança das nossas justiças humanas, vai implantar em nós, através desta sementinha lançada, que é a grandeza do seu próprio Filho em nosso meio. E é esta semente que brotou, se tornou esta árvore grandiosa da cruz do Senhor, que no madeiro, às vezes, duro de ser olhado e visto, mas com toda a grandeza amorosa de Deus, que se transformou esta semente de Davi na árvore da salvação. E Paulo também nos diz e pede na sua oração ao Senhor que confirme os nossos corações na vinda de Cristo. Que nós sejamos realmente assim marcados profundamente pela presença de Cristo no nosso meio. E que, confirmando nossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, Ele possa realmente fazer com que nós, aprendendo dos apóstolos, de todos aqueles que realmente acolhem e bebem desta sabedoria amorosa de Deus, fazemos progressos ainda maiores de tudo aquilo que estamos fazendo, de toda a nossa dedicação de amor aos nossos irmãos, que possam crescer cada vez mais e se tornar também parte, como que ramos que brotam desta árvore da cruz do Senhor, o sinal maior do amor de Deus para nós. E é neste sentido de acolhermos Cristo, a realidade e realização da misericórdia divina, e que nós, sobre este símbolo que fala por si mesmo, não é? Deste Deus que se tornou tão humano em Cristo Jesus e que nos olha com estes olhos humanos, que são capazes de compreender a dor, são capazes de compreender os sofrimentos que nós mesmos nos causamos pelas nossas escolhas e opções. E é sobre este sinal
do Pai misericordioso que nos acolhe, que nos abraça. E neste abraço nos manifesta todo o seu coração grandioso, no qual há lugar para toda a humanidade, para todos aqueles com boa vontade querem realmente vivenciar esta graça, esta presença que nos transforma lá por dentro. No Evangelho, meus queridos irmãos, na versão de Lucas, Jesus nos diz das realidades humanas e físicas que podem nos causar assim muito medo, porque muitas vezes não somos capazes de compreendê-las nas suas manifestações às vezes violentas. E hoje, através do desenvolvimento de nossa ciência, nós percebemos tantas mudanças que acontecem com rapidez, sejam na realidade astral, sejam nas realidades da Terra. Nós hoje olhamos tantos sinais incompreensíveis para nós que acreditamos em Jesus Cristo, dessas rivalidades entre nações, da desumanidade de nossos corações, em rejeitar muitas vezes as pessoas que fogem da segurança de seus lares, porque já não têm mais segurança. Pessoas que perdem o próprio sentido de seu ser, porque perderam a sua própria identidade de nação. E estas incompreensões não fraternas que vivenciamos, muitas vezes, diante de tudo isso, o medo domina o nosso coração. Só de pensar o que pode acontecer a este nosso mundo, esta casa que o Pai preparou com tanto carinho para nós e que gradativamente nós vamos desfigurando e tornando a imagem e semelhança nossa, muitas vezes destruída, como destruímos o nosso coração pelo pecado, pela infidelidade, pelo não sentido da própria existência. Mas no Evangelho Jesus diz que diante de todas estas coisas, nós teremos esta certeza, nós veremos este Cristo Senhor, que vem em nosso socorro. E que nós devemos nos levantar, erguer nossa cabeça, jamais nos desanimarmos ou nos submetermos a todas estas coisas desafiadoras que se apresentam, mas que levantemos, erguemos a nossa cabeça com toda esta certeza: a nossa redenção, a nossa libertação está bem próxima de nós, porque o Senhor é conosco. Ele não está, Ele é conosco. Ele se faz um conosco. Ele se faz a própria humanidade. E Ele quer realmente que nesta unidade perfeita de todos nós, nele e com Ele, possamos ser sempre sinais visíveis de que nada pode abalar aquele que crê e aquele que se compromete com esta realidade nova de Jesus Cristo, a libertação de todo mal, de todo pecado. Mas Jesus nos alerta também. Este alerta que Jesus Cristo nos faz neste primeiro domingo deste novo ano de nossa fé. Ele diz: tomem cuidado para que os corações de vocês não se tornem insensíveis. Quais as causas que possam tornar o nosso coração insensível?
é colocarmos todas as coisas que passam, que são transitórias, todas estas coisas que não trazem a nós qualquer ser humano, seja aqueles que acreditam, seja aqueles que não acreditam, seja aqueles que sentem-se amados, como aqueles que se sentem rejeitados. Mas preocupações da vida, desta vida, que às vezes dominam a própria preocupação de sermos imagens e semelhanças do Deus que nos criou, que se traduzem naquilo que corremos loucamente como satisfações para os nossos vazios. Então, que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, de todas as preocupações que a vida traz, para que na insensibilidade do nosso coração não estejamos preparados para acolher o Filho do homem que vem até nós, o Filho de Deus que vem até nós. É um alerta, é uma luz que se acende, é uma luz que vive piscando diante de nós. E todos nós, meus queridos, que vivemos neste mundo e que, com a graça de Deus, Jesus Cristo, pediu ao Pai: Pai, eu não peço que os tireis do mundo, porque eles têm que ser luz e sal para este mundo, mas que os livreis do mal. Então, todos aqueles que me destes, que não sejam dominados pelo mal, que eu não perca aquele por causa da insensibilidade de nossos corações. Hoje meditávamos, assim, com tão belas colocações que nos foram feitas, meditações, testemunhos de uma experiência de vida, que muitas vezes, dominado pelas preocupações da vida, se esqueceram do amor infinito de Deus, da própria presença de Cristo Redentor, Salvador, Libertador. E víamos que quando voltamos para Jesus Cristo, tudo parece pequeno diante de nós. Aquilo que eram montanhas intransponíveis se tornam colinas suaves. Queridos irmãos, eu acredito que somente quando entendemos o amor de Deus, que a partir do momento em que Ele quis que nós participássemos de Sua própria essência, como o apóstolo João nos lembra em sua primeira carta, Deus é amor, que a essência de Deus é amor. E quando compreendemos isso, que somos frutos do amor de Deus, e portanto temos toda esta potencialidade de amar na mesma medida com que Ele nos ama, é que vamos entender aquilo que Jesus Cristo também nos diz: eu quero que vocês sejam luz da terra, sal para o mundo. Como eu vim para ser luz, vocês em mim e por mim também devem se transformar em luz. A redenção do Senhor, que Ele nos propõe agora para estarmos assim atentos, porque vai acontecer para nós, já está acontecendo para nós. E ela será planificada nesta segunda vinda do Senhor, quando Ele vem para dizer: recolham tudo aquilo de bom que vocês fizeram na vida, tragam para mim, para que juntos apresentemos como uma grande dádiva ao Pai. Esses corações inflamados de amor, que têm toda a preocupação com a própria preocupação de Cristo. Eu lembrava no momento, nesta manhã, que basta olharmos os passos de Jesus.
Ah, mas eu sou tão pequenino. Não. Não somos pequeninos, não. Somos grandes. Porque na grandeza do Senhor, Ele nos quer grandes também. Ah, eu sou fraco. Não. Quando me sinto fraco, é que me torno forte. Pela graça. Então, quando eu tenho esta consciência que sem Jesus Cristo e sem a vivência do amor de Jesus Cristo, realmente eu não vou ser capaz de nada, mas com Ele eu posso tudo. Eu posso transformar, eu posso ser sal, dar sabor. Eu posso com Ele, porque redimido de meu pecado, introduzido na graça divina, me transformado no templo da Trindade Santa, por graça e misericórdia de Deus, porque me deixei ser conduzido por este sentimento de voltar ao Pai, porque sabedor que na casa do Pai ninguém é rejeitado. Mesmo que eu tenha esbanjado toda a riqueza que Ele me fez e todo o dom do Espírito que Ele me concedeu, eu sei que arrependido Ele vai me acolher no seu amor. E na disposição de me trabalhar constantemente nesta transformação profunda de mim mesmo, para que a libertação de Cristo possa se tornar fruto verdadeiro desta árvore, da semente que o Senhor semeou nesta terra, para que brotasse e se tornasse a árvore frondosa do amor e da misericórdia de Deus. Para isso, meus queridos, é que nós fomos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Filhos e filhas daquele que semeou o amor, a justiça, a paz. Eu dizia, há alguns tempos atrás, eu dizia, olha, nós, cristãos, não podemos ser simplesmente solidários. Solidário é aquele que percebe a necessidade de alguém e vai fazer alguma coisa por ele, não é? Nós não podemos ser apenas solidários, porque também os pagãos são solidários. Nós temos a obrigação de sermos misericordiosos. Misericordiosos. Deus se fez próximo de nós, porque é misericordioso. Ele se colocou com seu coração, se assim podemos dizer, na nossa pobre linguagem, que nem por perto expressa toda a grandeza do mistério da misericórdia divina, mas para podermos entender um pouquinho mais na nossa linguagem, nas nossas concepções, quer dizer, Deus colocou o seu coração junto de nós. Ele pôs o seu coração com misericórdia, que brota lá da profundidade dele, esta tensão que somente um pai e uma mãe zelosos podem ter com seus filhos, que percebem as mínimas necessidades e que se colocam a serviço de seus filhos. Agora imaginem Deus Altíssimo que se coloca a nosso serviço. Como não podemos responder na mesma medida para os nossos irmãos? Quando eu me sinto assim tão acolhido, na minha miséria, no meu pecado, na minha pequenez de ser, tão acolhido por Deus, que me chamou, que me consagrou no meu batismo, que me ungiu com o óleo santo do crisma, assim me configurando ao seu próprio Filho.
e me fez parceiro da missão que confiou ao Senhor, de ser um mensageiro da boa notícia do Pai, de ser um mensageiro que traz realmente esta esperança aos corações humanos, quando tudo parece perdido. Esta voz que ressoa no deserto da vida, desta insalubridade daqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, ou que jamais tiveram conhecimento deles, que eu possa ser esta voz poderosa como aquele que veio para preparar os caminhos de Cristo, que hoje também sejamos estes Joãos Batistas, que vão levar, não no batismo da água, mas no batismo do testemunho do próprio ser, da própria vida, e levar a todos e a todas esta grande alegria, esperança de poder ser levantado. Oxalá estas mãos de Cristo que vêm para levantar o cego que está ali, os leprosos que se aproximam dele e que ele não tem medo de tocá-los. Este Cristo que se faz tudo para todos e que nos pede também esta mesma atitude para que a redenção possa chegar a todos. Ele, uma única vez, se entregou a nós. Ele, por único gesto, nos redimiu de todo pecado. E Ele mesmo nos dizia que quando fosse levantado entre o céu e a terra, já nos preparando para este mistério incompreensível, as mentes que não acreditam no próprio Deus, Ele que se faz realmente aquele imã que atrai tudo a si. Ele que se faz o centro, o coração de toda a humanidade, para que deste coração rasgado pelo pecado e a violência humana, dali pudesse fluir a doçura de Deus. Este coração que nos ensina realmente que apenas nos doando, nos machucando com as feridas de nossos irmãos, como Ele se deixou machucar por nós, flagelado, coroado de espinhos, não sem sentido. Parece que para nós é uma loucura nós dizemos destas coisas daquele que é eterno, daquele que é a fonte de toda a vida, mas é na incompreensão de nossa razão que grita muito forte a voz que brota do coração. É quando não compreendemos com os nossos raciocínios humanos, é que compreendemos com a linguagem do Espírito Santo de Deus, que é o amor verdadeiro que brota da própria fonte divina. Se não formos capazes de amar aos nossos irmãos, acredito que será muito difícil amarmos o nosso Deus. Será muito difícil. Querido agente da pastoral da sobriedade, nós fomos convocados para sermos sinais visíveis deste amor divino. Nós sempre, quando nos reunimos, trazemos a imagem do bom samaritano, que não olha quem está violentado à beira da estrada, mas que vai incondicionalmente ao seu socorro. É a atitude do Cristo, que deve se repetir em nossos gestos, em nossas atitudes
em nossos movimentos ao encontro de nossos irmãos. Aqui eu gostaria de trazer diante do Senhor todas estas realidades sofridas de nossa sociedade hoje. Essas realidades de famílias desfeitas, que filhos, que às vezes é difícil nós falarmos de Deus Pai, quando a figura do Pai não é nem compreendida. Que Pai? É o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro pai? Quem é o meu pai? Qual é a atitude que eu espero de meu pai ou de meus pais? Como podemos realmente transmitir, não a imagem, mas o sentido do amor divino, quando nem mesmo nós, que deveríamos ser os sinais perfeitos da unidade de Cristo com o seu povo, no sacramento do matrimônio, não nos compreendemos mais. Às vezes até passamos a nos odiar uns aos outros, porque incapazes desta abertura e doação. Então, lares desfeitos, porque não são capazes de amar com o coração de Cristo. Não são capazes de compreender o ministério concedido em cada sacramento recebido. Quando nós vemos os desesperos de pais e mães, vendo seus filhos e filhas vagarem pelas ruas de nossas cidades, nos barulhos de seus carros, os volumes altíssimos de seus aparelhos de sons, em recintos onde não é mais possível nem mesmo o diálogo entre as pessoas, no vazio de uma existência. E é nestas realidades é que Cristo nos chama para dizer: venha, nós temos realmente a fonte que nos explica o sentido maior porque estamos aqui neste mundo. Venha, porque nós temos a resposta a todas as indagações de seu coração, porque nós temos a certeza de que a verdade divina foi revelada a nós. Nós temos a certeza de que aquela semente brotou, se transformou e que abarca toda a nossa humanidade. Nós temos a certeza, Cristo veio até nós. Nós temos a certeza que Ele veio para nos libertar. Nós temos a certeza de que Ele é realmente o sentido do nosso existir, do nosso caminhar. E é nesta proposta, outro dia perguntava qual é o sentido e a importância da pastoral da sobriedade para a igreja. Eu respondo, a importância de nossa ação pastoral. Não da pastoral em si, mas da ação de pastores com o pastor. É importantíssima, não só para a igreja, mas para a sociedade, a humanidade. Porque nós propomos justamente este equilíbrio do ser humano, na riqueza do dom que nos foi dado no Espírito Santo. Então, que estas coisas da vida não desequilibrem o nosso ser. Esta é a importância da nossa ação pastoral para a igreja, na igreja e pela igreja na sociedade tão desfacelada, tão desequilibrada que está hoje. A nós é propostas buscas que não nos trazem realizações. Corremos atrás do lucro. O que vai nos adiantar? Será que naquele momento final de nossa vida
nós vamos exigir que um cofre nos acompanhe, repleto de tudo que amontoamos? Será que são os palacetes que construímos? Os lotes que compramos para uma exploração imobiliária? Será que é isso? Para a nossa juventude, o que é proposto? Viva o momento, seja feliz agora, não importa o momento seguinte, se você vai estar jogado numa sarjeta pelo excesso do álcool que você ingeriu. Não importa tudo isso. Esta é a proposta de vida, e o que nós propomos é justamente no equilíbrio de todo o nosso ser, de todo o nosso existir, de todas as nossas ações, sermos testemunhas vivas do Cristo Senhor. Esta é a proposta de nossa pastoral. Por isso que nós não queremos que tudo aconteça assim, em passe de mágica, né? Nossos agentes talvez tenham esta ânsia de dizer: meu filho, vem aqui, vamos dar esses passos, mas ao final desses 12 você já deve estar transformado. Não, Jesus Cristo não exigiu nada disso. Lembre-se daquela passagem, daquele homem que aproximou-se dele e lhe perguntou: Senhor, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha, cumpre os mandamentos. Respondeu Jesus: Senhor, desde a minha juventude eu já os tenho observado. Jesus olhou para ele com amor. É esse olhar de amor de Jesus Cristo, não é? Olhou para ele com amor, porque viu nele esta vontade realmente de seguir os caminhos da vida. E lhe diz: te falta uma coisa. Qual é, Senhor? Vá, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, depois você vem e segue. E no Evangelho diz que aquele jovem baixou sua cabeça e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Que bens? Jesus lhe propunha o bem maior que ele perseguia na sua vida, mas justamente estas preocupações da vida o impediram de vislumbrar, o tornaram cego diante daquele caminho de excelência que o Senhor lhe propunha. Jesus não nos exige que façamos assim no momento. Algumas vezes Ele nos faz também cair de cima do cavalo, como fez com Paulo, né? Eu preciso de você, então vou dar um jeito em você de uma forma mais rápida, né? Disse a ele. Você precisa mudar sua vida, porque eu preciso de tudo isto, de todo este teu valor, de toda esta tua coragem, deste ímpeto que você tem para semear os caminhos da vida nova. O faz cair do cavalo, o faz cair do seu orgulho, o faz cair de suas seguranças, de tradições religiosas que não lhe davam o sentido de ser, o medo do novo, que era Jesus Cristo que se manifestava. E Jesus vai dizer: mas quem é tu? E Jesus diz: eu sou aquele que tu persegues. Matando os que me seguem, você mata a mim. Então, a pedagogia de Jesus Cristo deve ser a orientação de toda a nossa ação evangelizadora e pastoral. Não convertemos porque persuadimos. Nós levamos
a compreensão para a conversão. É diferente. E principalmente nessas situações mais agudas que a nossa pastoral se preocupa e que se propõe realmente como um caminho para seguirmos e chegarmos a Jesus. Não nos cansamos de repetir. São 12 passos. 12 passos que devem ser assim, instrumentos para chegarmos até a compreensão de que somente quando fomos capazes de compreendermos que somos amados por Deus, somos amados por Jesus Cristo, somos transformados em amor pelo Espírito Santo, é que vamos poder amar aqueles que estão em situações tão difíceis. Qual é o nosso lema? Devo amar. Repitam, vocês sabem de cor? Devo amar mesmo quando não mereço, não é? E quando eu mais preciso. Sois amados, me amas quando eu mais preciso. E é assim que devemos acolher nossos irmãos e irmãs que não se sentem amados. E propor-lhes, primeiramente, admitir que se não nos dispusermos a ir ao encontro de Cristo, e Ele nos precede, como Paulo mesmo nos dizia, quer dizer, eu corro para alcançar Jesus Cristo, mas Ele já me alcançou. A minha corrida foi tanta assim que Cristo que veio e que me alcançou. Ele correu muito mais rápido do que eu e veio ao meu encalço. E a gente então admitir que precisamos abrir o nosso coração, nos tornarmos molinhos, né, para a ação de Deus nos transformando, confiar realmente neste amor infinito, nos entregarmos incondicionalmente a Ele. E nesta entrega é que nós abrimos nossos olhos, vemos quão longe nós caminhamos, quanto estas coisas todas que acabamos de citar nos causam dor, tristeza, vazio, angústia. E a gente, como aquele filho diz, vou voltar para o meu pai, reconheço que errei e vou dizer a ele, Pai, pequei contra vós e contra os céus, não sou digno de ser vosso filho, acolha-me como um de teus servos. É o arrepender-se, é o reconhecer que uma vida deve ser reformada, transformada. Eu confessar esta angústia do meu peito, do meu coração, aquele que abre os seus braços, que cada dia está no lugar mais alto da estrada, olhando para ver se eu retorno para Ele. E é neste renascer, vamos nos alegrar, meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi encontrado. Vamos fazer uma grande festa, ele renasceu. Vamos reparar toda esta vida, coloquem nele a túnica mais bela, calcem seus pés com as sandálias, coloquem em seu dedo o anel. Vamos reparar tudo isso. E é o mesmo Pai que vai dizer àquele que é reticente em acolher o irmão que sofre, o irmão que peca. Você sempre conviveu comigo, você está até incapaz de perceber todo o meu amor que eu dou a você, tudo que eu tenho é teu, tudo aquilo que é meu lhe pertence também. Então é necessário nós reconhecermos este Pai que tudo
distribui de si mesmo a todos os seus filhos. Então venha, meu filho, entre, alegre-se conosco. Não fique aí separado, achando que você é melhor do que o teu irmão. Venha junto comigo. Vamos alegrar-nos. Mas Jesus nos lembra no Evangelho de hoje: estai atentos, orai e vigiai. Orai e vigiai, para que o vosso coração não se torne insensível de novo. Coloquem-se a serviço, por amor. Coloquem-se a serviço. E é neste servir que nós nos reunimos para celebrar, na alegria do Senhor que se faz um conosco na Eucaristia. Ele que se faz pão para ser também parte integrante desta nossa materialidade. Ele que se faz vinho, bebida no seu próprio sangue, para que jamais tenhamos sede desta água que nos inebria, mas não nos sacia. É festejar na eternidade, na plenitude da vida do Senhor. Sempre atentos, vigilantes, para que não caiamos na tentação de retornarmos ao Egito do qual já saímos. Então, queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do Advento, neste momento de Kairós, deste Kairós nosso, momento de graça, de oração, neste momento em que celebramos o dom da vida que nos foi dado, neste momento em que nos reunimos para sentirmos-nos fortes em Cristo, não separados, porque a separação nos torna fracos, mas unidos entre nós, com este caminho que nos é proposto de sermos Cristos vivos para os nossos irmãos que ainda estão submissos à morte de tudo aquilo que os domina. Na ressurreição, no nascimento de Cristo, nós também celebramos a sua paixão de entrega, de amor por nós, que nos leva à ressurreição da vida, a vida que surge da morte, a terra que de estéril se torna fértil, o coração que às vezes na insensibilidade se transforma na fonte da vida, do amor e da misericórdia do Senhor. Esta é a importância da pastoral, da atitude pastoral, da ação pastoral, que leva ao equilíbrio entre o pecado e a graça, entre a morte e a vida, entre a alegria e a tristeza, entre a miséria e a riqueza de Deus. Então sejamos dignos deste ministério que nos foi confiado. Vivamos intensamente o amor, para que, amados, também sejamos capazes de amar.